Legal, nessa aula nós vamos abordar uma dúvida que muitos têm, alguns sentem uma dificuldade de entender, né? Porque aqui basicamente a gente está vendo várias linhas, a gente sabe que dá para trabalhar com o mercado, né? Você tendo também uma representação por linhas, e isso torna um pouco a coisa confusa para alguns. Por exemplo, está vendo o Euro USD e aqui também está vendo um monte de linha e fica um pouco perdido com relação ao qual que é o sinal, qual que é a indicação que aqui está dando e como é que eu vou aproveitar isso com relação ao gráfico lá dentro do meu MetaTrader. E vai ser um prazer poder explicar isso agora, tá? A gente já entendeu que na aula anterior eu falei sobre a separação dos pares, que sempre uma moeda é comparada com outra. Ok, eu estou aqui na tela com o Euro USD e eu tenho os movimentos que ocorreram dentro do Euro USD. Agora, quando esse gráfico sobe, qual moeda está sendo valorizada aí? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quando cai, qual é a moeda que está sendo desvalorizada? Quando eu tenho esse movimento para baixo. E aí, é o euro ou é o USD que está sendo desvalorizado, que caiu o preço de um patamar e foi para o outro? Então vamos esclarecer isso, tá? De uma vez por todas, ficar bem claro aí para todo mundo. Seguinte, as movimentações que a gente vê no gráfico, né, indo para cima, indo para baixo, elas refletem a movimentação que está ocorrendo na moeda primária. Qual que é a moeda primária no gráfico? É o euro. Então, essa movimentação reflete uma valorização do euro frente ao USD e depois aqui uma desvalorização do euro frente ao USD. Então, isso é importante a gente entender bem. Se o USD, que é a moeda secundária, está aqui, é a moeda secundária, começa a subir, começa a se valorizar no mercado Forex como um todo, o que, que vai acontecer? No euro USD vai ocorrer a queda do euro, porque o USD está ficando muito forte, tá? Então é isso, a gente tem que entender que sempre que a gente olhar para um gráfico de Forex, a moeda primária aí é a que vem primeiro, né? Que o nome já diz tudo aí, né? Até parece estranho repetir isso. Mas é aí o euro sendo a primária e o USD sendo a secundária. A movimentação reflete a primária. Como é que a gente vai olhar isso dentro do gráfico de volume? Como é que a gente vai tirar proveito dessa informação? Ora, no gráfico de volume a gente tem uma linha representando o euro e uma linha representando o USD. É só eu observar essas duas linhas. Então vamos focar aqui por um momento no euro USD. Eu vou desativar todas as outras. Ok. Eu tenho, é que agora é um período ruim de operar, a gente não tem um momento onde o volume do mercado está muito baixo, mas a gente tem aqui a indicação clara, né? O euro, linha azul, o USD, linha vermelha, no vermelho. Então a gente entende aí, por olhar no gráfico de volume, que durante o dia o euro se desvalorizou como um todo no mercado Forex, como um todo, como a gente explicou na aula anterior, e o USD ele se valorizou como um todo. E aí, por isso que a gente tem esse reflexo no gráfico. Se a gente pegar o dia, né? Essa aqui é a divisão de dias, aqui, né? Aqui é um dia, aqui é o outro. Estamos falando desse dia em específico. É por isso que a gente pode observar que o euro começou subindo, desceu, teve a manipulação, mas o gráfico de volume já estava falando para nós, ó, é dia de queda.
O euro está fraco. O gráfico de volume estava falando isso há muito tempo atrás. E aí, o que aconteceu? O preço caiu. Tivemos essa queda. Tá? Essa informação estava aqui, ocorreu, né, às 14h45 e aqui às 14h45, ó, é esse ponto aqui, exatamente aqui, nessa região aqui, já estava mostrando um USD mais forte e um euro muito mais fraco. Olha como o euro estava bem mais clara a sua descida. Então, repare que a ferramenta ela tem essa finalidade de te adiantar e te mostrar cada par como um todo. Vamos exemplificar aqui com outro caso? Vamos pegar aqui um caso qualquer diferente para tirar qualquer dúvida. Vamos pegar uma outra moeda que não tenha nada a ver com essas duas comentadas. Vamos, sei lá, deixa eu ver aqui. Euro JPY, vai. É uma moeda que não faz referência a nenhuma dessas. Euro JPY, nós tivemos um dia aqui também de queda forte. Ah, não, tem correspondência sim, né? Eu estava falando do Euro USD, vamos pegar uma outra. Vai, CHF-JPY. Beleza, CHF-JPY, tá aqui. Agora sim, uma que não tem nada a ver com a outra, né? Tivemos aí um movimento de queda, depois uma subida muito forte, porém uma queda violenta na sequência. Uma queda muito forte, lembrando, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo foi um dia de payroll. É normal no payroll a gente ver movimentações tão fortes como essa, mas como a gente olhando aqui para o dia anterior, há dias que é mais tranquilo. Ontem foi um dia bem tranquilinho, o gráfico teve pouca oscilação, tá? Mesmo assim, teve movimentos interessantes, mas tem dias que é bem fraco mesmo. Bem, vamos olhar lá o que aconteceu no CHF-JPY. Vamos olhar aqui, CHF-JPY, entender o que aconteceu, tá? Nesse dia em específico. Muito bem, vamos tirar aqui o USD e o euro. Beleza. CHF-JPY, nós temos aqui a representação do CHF em verde e do JPY aqui em roxo, né? Nessa corzinha aqui. Olhando o gráfico de volume, o que a gente entende? Que lá nas 8 horas, mais ou menos, né, no Forex, o JPY teve um aumento considerável de força no seu volume. Repare aí, né, como subiu. E aí ele se descolou, aliás, do CHF e começou a ser uma moeda mais valorizada. Então isso mostra para nós que durante o dia nós nunca pensaríamos em vender JPY. Nós venderíamos o CHF. Então, voltando à questão que nós explicamos, se o CHF-JPY tem esse ativo, CHF-JPY. A moeda primária qual que é? É o CHF. Qual é a moeda aqui que está fraca? É o CHF. Embora ela está subindo também, ganhando volume, mas ela está abaixo do JPY. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar momentos interessantes para mim vender CHF JPY. Tá. E aí, será que a gente teve um momento interessante? Nós tivemos esse aumento de volume aqui a partir das 8h22 no Forex. Vamos olhar aqui na tela o dia, como é que foi esse momento das 8h22. 8h22 foi mais ou menos essa região aqui, tá? Nesse momento, o JPY começou a ficar muito forte mesmo. Ele começou a subir. Tanto que ele refletiu de imediato. Cadê minha ferramentinha aqui? Aqui. Tanto que ele refletiu de imediato no... Não é essa. Essa.
refletiu de imediato, fazendo o CHF e JPY cair, mas depois a gente começou a ter uma subida, tá? Uma subida no CHF e JPY, mas a ferramenta de gráfico de volume estava mostrando diferente. A ferramenta estava mostrando que, embora o CHF estivesse ganhando força, como a gente está vendo aqui, ainda o JPY estava num patamar mais alto, tinha tido uma injeção de volume maior e não estava caindo, né? Se a gente começasse a ver aqui agora o JPY fazer isso aqui, ó, vai para cá, vai, está começando a cair, aí sim, né? O JPY não está indo bem, não está performando bem, mas a gente nota aqui que ele manteve a sua estrutura. Comparada com aqui, né, manteve a sua estrutura. Teve uma desvalorizaçãozinha aqui? Teve, mas parou. Tá? Teve. E essa desvalorização aqui provavelmente, né, mostre o porquê que a gente teve uma movimentação daquele tipo, às 10. Vamos olhar aqui de novo o gráfico. É isso mesmo, às 10 a gente começa a ver o CHF subindo, refletindo isso aqui, ó. Isso aqui. Mas parou, né? Quando chegou aqui às 11, parou essa queda. O preço voltou a subir, ó, aqui às 11h36, como o preço já deu uma subida legal. E aí, no gráfico aqui, né, às 11h36, o que que nós tínhamos? Aqui ainda nós tínhamos um movimento de alta do CHF. Tá? O CHF ainda subindo, por quê? Porque, como dito, ainda o CHF estava com força, né? Às 11h36 aqui, né? 11h06 eu falei, 11h06, deu uma subida, mas o CHF também deu uma subida junto. Por fim, quando o CHF JPY entrou no payroll, chegando aqui numa região de topo, o que que aconteceu? Tivemos essa manipulação, essa subida até essa região, mas para isso aqui se confirmar, para a gente ver o gráfico subindo até lá, batendo e continuando a subir, aqui no gráfico de volume, era importantíssimo, importantíssimo de nós observarmos o quê? Nós observarmos o JPY caindo de vez. Caindo e chegando um momento que ele cruzaria com o CHF. E aí existiria a mudança, né? A mudança de valor ali da moeda, de uma contra a outra, que é, eu vou explicar isso nos vídeos, nos próximos vídeos, que faz parte da abertura, né? Quando a gente pega essas aberturas, é que a gente tem um lucro bem interessante. Aí sim seria uma situação como essa, mas ela não ocorreu. O JPY continuou ali na sua estabilidade. Ele continuou, né, sem entrar volume vendedor forte. E o CHF continuou sem entrar volume de compra. Quando o CHF subiu, o JPY correspondeu também. Então, por isso, no gráfico aqui a gente tem essa marcação, né? Essa queda expressiva e depois uma outra queda. Então não tinha como operar ali, né, a favor do CHF JPY, porque não era isso que o gráfico de volume estava falando para nós. Então esse é o poder do gráfico de volume. Eu volto a repetir. Gráfico de volume é como se fosse uma pessoa muito experiente do teu lado te dizendo: olha, compra, vende, cuidado com esse movimento, é um movimento falso. Ela te diz, ele vai te conseguir passar todas essas informações, você sabendo ler corretamente. A gente vai pegar aqui mais alguns casos, nós vamos explorar alguns casos para a gente poder ficar bem craque mesmo em ter essa percepção de volume acontecendo. Para fechar aqui o entendimento, uma situação muito boa de você operar, onde você tem muita tranquilidade, nesse segundo exemplo com o CHF JPY teve lucro, mas foi uma situação um pouco mais difícil de operar, você pode também fazer o seguinte, eu vou colocar aqui todos os ativos na tela, e você pode olhar
primeiro de tudo, olhe qual moeda está indo muito bem, qual é a que está lá em cima em primeiro e qual está indo muito mal, que está lá em último. Então procure momentos para você operar esses extremos. Aí a tranquilidade é bem maior para você poder fazer suas negociações. Olhando aqui agora o dia passado, a gente consegue ver que o JPY foi a mais forte e o euro a mais fraca. O euro, agora o AUD, mas o euro também foi bastante fraco. Agora, no momento, não é a mais fraca, mas olhando durante o dia, foi por muito tempo a mais fraca. Vamos olhar aqui o JPY com o euro e o JPY com o AUD. Repare aí, ó, vamos lá. Euro JPY. Repare no gráfico. Vamos pegar aqui a ferramenta. Como o euro ele teve uma queda forte durante o dia. Olha só. Acho que vai ficar a linha muito grande. Aí. Olha só. A queda forte. Por quê? Porque o gráfico de volume já estava mostrando para nós que o euro, o JPY, a coisa estava séria ali, né, de diferenças. Olha aí. Olha como o JPY logo cedo, ó, aqui, já começou a se deslocar, 3,9. Vamos olhar aqui no gráfico, 3,9. 3,9, essa região aqui, exatamente aqui. Repare que não tinha acontecido muita coisa ainda no gráfico, mas o gráfico de volume já estava mostrando para nós, olha, o JPY está descolando do euro. As 4,6 aqui foi um ponto que se eu visse, eu teria entrado, certamente. As 4,6, o que nós temos? Temos o preço mais ou menos nessa região aqui, bem aqui. Bem aqui, nesse fundinho aqui. Eu teria entrado tranquilamente na venda vendo essa situação. E aí o preço subiu um pouco mais e caiu forte. E caiu bem. Tá? Isso foi durante a madrugada, atingindo aí uma quantia bem interessante mesmo de pontuação. Então, uma queda bem forte. Beleza, nós tivemos depois uma subida não apoiada pelo volume, talvez só foi isso aqui, né? Mas já às 11h50 mostrou de novo uma queda forte, 11h50. Aqui, mais ou menos. Aqui. Estão mostrando que esse movimento não foi apoiado pelo volume, tanto que olha só. Olha a faixa de volume aqui, ó, como estava fraca. Não foi apoiado pelo volume, mostrando que qualquer movimento de compra seria errado, né? Não seria certo, porque nós não estamos vendo movimentação para cima. E aí o preço foi subindo. O que a gente poderia fazer? Claro, repito, foi dia de payroll, não é um dia interessante para a gente operar dessa forma, mas num dia normal a gente pode fazer tranquilamente isso. Abrir ordens de vendas nesses pontos altos. Tá? Você pode abrir. O ponto mais alto que chegar, você também pode abrir. Por quê? Porque, olhando o gráfico de volume, não existe apoio para o euro JPY se valorizar. Então fica muito mais tranquilo você operar os extremos, como a gente pode ver aqui. E aí logo em seguida teve de novo uma movimentação muito forte para baixo. Vamos ver aqui o outro, era o euro AUD. Aqui. Vamos ativar, aliás, o euro AUD não, né? AUD JPY. Vamos colocar ele aqui na tela. AUD JPY. Olha a clareza que foi o AUD JPY. Olha só o deslocamento às 3 também. Às 3.
aqui mais ou menos 3,9. Aqui nesse fundinho aqui já começou a mostrar o deslocamento. E aí tivemos uma queda expressiva para cá, subida de novo sem o apoio do volume, dando a oportunidade de fazer vendas nas regiões mais altas. E aí ter um lucro estupendo aqui nessa queda. Porque o gráfico de volume mostrava para nós que o AUD só teve uma pequena forcinha aqui, tá? Talvez foi aquele movimento que a gente viu. Justificaria esse movimento, mas às 14h37 ali ele começou de novo a perder de novo. Aqui, ó. 2h59. Ele começou a fazer uma descida forte. 2h59. Foi aqui. Nessa região aqui. E o payroll todo, toda aquela movimentação no gráfico, mas no volume não teve nada disso, tá vendo? Pelo contrário, depois a gente teve valorização do JPY. Então é isso. Se você operar extremos entre uma situação e outra, é bem mais fácil. Quando a gente procura qual que é a moeda que está mais forte contra a que está mais fraco, mesmo que a mais fraca esteja subindo, tá? Ela vai subir às vezes, é lindo, porque aí vai te dar oportunidades de você vender num preço bem legal e conseguir pegar a descida toda. Então essa é a sugestão que eu deixo aí para você poder operar e a gente vai ver aqui outras formas de você tirar proveito da leitura do volume.